Dentro das técnicas de análises microestruturais, existem as análises térmicas, que são técnicas que se utilizam ali de análises térmicas para entender as propriedades de um determinado composto. Então, neste vídeo, eu vou estar apresentando aí uma introdução a respeito das análises térmicas. Bom, existe uma classificação para essas análises térmicas, a saber, existe a termogravimetria, ou TG, existe também a termogravimetria diferencial, ou DTG, a análise termodiferencial, DTA. A técnica TG ela é a mais utilizada no campo de pesquisa do concreto e também da pasta de cimento Portland. Bom, essas técnicas elas nos provêm parâmetros que nos permitem analisar um determinado composto químico. Por exemplo, o TG ele é utilizado na análise da massa de um determinado composto. O DTG, que é a termogravimetria diferencial, ela é usada na variação de massa. E a análise termodiferencial, a DTA, ela é utilizada nos parâmetros relacionados à temperatura do material. Bom, essas são as classificações que existem, os diferentes tipos de análises térmicas que existem, mas o que vem a ser uma análise térmica? Bom, uma análise térmica se constitui como uma série de técnicas que vão medir as propriedades físicas dos materiais em função da temperatura naquele intervalo de tempo, enquanto o material está submetido a um ciclo térmico, a uma mudança térmica na temperatura atmosférica do ambiente. Então, resumindo, as análises térmicas, elas tratam-se de análises que visam analisar as propriedades dos materiais em função da temperatura, ou seja, essas técnicas juntas. Então existe aí uma união entre as técnicas que juntas vão nos permitir analisar algumas propriedades dos materiais em função aí da mudança de temperatura. Para que ocorra uma análise térmica, é preciso que a gente compreenda o que vem a ser os eventos térmicos. Bom, um evento térmico, ele pode ser explicado a partir do seguinte exemplo. Temos aí uma substância sólida, ou algum material sólido, uma amostra qualquer que a gente está analisando em uma determinada pesquisa. Então, essa amostra ela é submetida a um aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura vai levar a uma mudança na estrutura cristalina do material, dependendo aí do tanto de temperatura que foi elevado, do aumento de temperatura. Então, as mudanças na estrutura cristalina, elas podem ocorrer por diferentes fenômenos, como, por exemplo, a fusão, que é a passagem do material do estado sólido para o estado líquido, ou, por exemplo, a sublimação do material, que é a mudança do estado sólido para o gasoso, sem passar pelo líquido. Diante disso, essas reações elas são acompanhadas por mudanças conhecidas como entalpia. A entalpia se refere à mudança de massa, e é a partir da mudança de massa dos materiais analisados que se torna possível o estudo das reações que levaram à queda de massa naquele intervalo de tempo, quando, por exemplo, a gente observa os resultados graficamente. Portanto, evento térmico é a mudança que vai ocorrer em um determinado material a uma determinada temperatura. Bom, dois eventos térmicos que acontecem, que são de grande importância na análise de materiais dentro do campo de pesquisa de materiais da construção civil, é a decomposição do carbonato de cálcio em óxido de cálcio, a partir, por exemplo, de um determinado material, como o filler calcário, que muitas das vezes é utilizado aí como material cimentício suplementar. Então, quando esse material ele é elevado a uma temperatura, o carbonato de cálcio, a uma temperatura entre 600 e 900 graus Celsius, o carbonato de cálcio ele vai se decompor em óxido de cálcio e vai lançar para a atmosfera CO2, gás carbônico. Então, esse evento térmico ele pode ser analisado a partir de uma das técnicas de análises térmicas. O segundo evento dentro do campo de estudo de materiais da construção civil é a decomposição do hidróxido de cálcio em óxido de cálcio
a uma temperatura entre 450 e 550 graus Celsius. Nesse intervalo de temperatura, o hidróxido de cálcio ele se decompõe em óxido de cálcio, liberando H2O ou água para a atmosfera. Como a gente pode perceber nesses dois eventos térmicos de suma importância para a construção civil, para os materiais de construção civil, temos aí a formação, a decomposição do material em óxido de cálcio. O óxido de cálcio ele se une com outros elementos que são comumente os óxidos, por exemplo, os óxidos de alumínio, o óxido de ferro, o óxido de silício, que muitas das vezes é obtido ali na argila. Então, eles se unem para formar os principais compostos do cimento Portland, que é o C4AF, que é a ferrita, o C3A, que é a selita, o C2S, que é a belita, e o C3S, que é a halita. São os principais compostos ali do cimento. Bom, na próxima aula eu estarei falando sobre a análise térmica, termogravimetria ou TG. Esse vídeo serviu como uma introdução para entender o que são e onde são aplicadas as análises térmicas dentro do nosso campo de estudo, que é materiais de construção civil.